Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra o nazifascismo, as imbecilidades e as estupidezas. Alegrias, alegrias, porque este filme do fascismo, nós já vimos o filme e já sabemos o fim. Bolsonaro, neste domingo, pelo segundo domingo consecutivo, reúne centenas, talvez milhares de motociclistas numa grande motociata de apoio a ele, gritando: "Eu autorizo, mito, mito". No Rio de Janeiro, montado na sua motocicleta, percorreu 60 quilômetros numa motociata, com um apoio efusivo de milhares de motociclistas. Mas o que isto significa? Qual é o valor disto? Eu faço esse vídeo para lembrar a vocês que, por mais abrilhantado que seja este momento de Bolsonaro, ele é efêmero como é efêmero o poder de todos os nazistas e fascistas. Os nazistas e fascistas sempre têm um fim terrível. Quando não, no mínimo, o ostracismo. Mussolini foi aplaudido, falava para multidões, para milhões, deliravam. Motociclistas, cavaleiros, gente a pé, mulheres, enfermeiras, médicos, generais, militares, todos os segmentos da sociedade desfilando, fazendo a saudação nazista e aplaudindo Mussolini e ele se sentindo o pai da pátria, o enviado de Deus. Terminou em Milão, morto, sendo chutado, cuspido, os cadáveres profanados pelo mesmo povo que o aplaudiu. E este mesmo povo em Milão içou Mussolini e sua amante e os pendurou de cabeça para baixo, depois de ter vilipendiado seus cadáveres o quanto pôde. Foi assim o fim do filme de Mussolini. O fim do filme de Hitler, que também foi outro, e foi profundamente saudado, louvado por 99% do povo alemão, era assim o auge, o pai da pátria, o salvador. Não sei se foi pior que o de Mussolini, porque de Hitler só sobrou, quando se achou, a arcada dentária. Então este filme do nazifascismo, do apogeu, da glória do nazifascismo, nós já vimos e sabemos o fim. É um roteiro jamais do que sabido. Não quero jamais dizer com isto que Bolsonaro vai terminar pendurado numa corda ou que dele só vai sobrar a arcada dentária. Mas, como diz no Nordeste, um ditado popular que diz: "Praga eu não rogo não, mas o fim eu hei de ver". E o fim pode ser um fim tranquilo, aos 90 anos de idade. Como o censor, como o agente da Polícia Federal que me perseguiu, que me torturou psicologicamente durante anos, Carlos Lúcio Fernandes, jornalista sergipano a serviço da Polícia Federal, porque sua mediocridade o impediu de ser alguma outra coisa, que teve um fim tranquilo. Mas eu estava vivo para ver o fim dele. Então, praga eu não rogo não, mas o fim eu hei de ver. Então, minhas amigas e meus amigos, este é o momento em que, de alguma forma, o poder fascina. Por exemplo, quando eu vejo na aglomeração deste domingo que passou, Paulo Cintura, meu colega de escolinha, ajoelhado à frente de Bolsonaro, fazendo muque e gritando: "Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem pressa", não me assusta, não me toca em nada, apenas registro. Registro que é possível cada um se envolver à sua maneira, à sua forma, com o mito que deseja ter na vida. É lamentável, mas é a escolha que ele faz. Quando um artista chega a um ponto da carreira, a um ponto da vida, a um ponto da idade, em que ele viveu de um personagem só,
e que ele não tem mais outra chance de emprego em lugar nenhum, o que lhe resta fazer? Botar a bunda na janela, para todo mundo passar a mão nela e para chamar a atenção, para poder existir. É lamentável. Bolsonaro está nos seus estertores. Pode durar anos. Faz manifestações de rua. A nossa esquerda age como se fôssemos, com todo o respeito, testemunhas de Jeová, puristas. A população brasileira vai às ruas para trabalhar, anda em transportes apertados, suados, respirando o mesmo ar fétido de ônibus, de trens. Vai a festas, vai a praias aos milhares, ficam ao sol, não tem nem espaço para andar na praia de tanta gente. Vai às compras, vai às ruas, vai aos shoppings, vai a todos os lugares, vai às manifestações bolsonaristas. Mas a esquerda diz, não podemos sair na rua, não podemos fazer manifestação. É como se fossem os puristas. Todo mundo exposto ao vírus no Brasil, mas a esquerda está se reservando. Temos que ficar vivo para votar contra Bolsonaro em 2022. Será que se a esquerda não vai à rua e não dá suporte aos nossos parlamentares que lutam bravamente no parlamento brasileiro e não demonstra o repúdio total, físico, a este governo fascista, será que teremos então eleições em 2022? E será que ao votarmos em 2022 não seremos massacrados mais uma vez pelo voto bolsonarista, exatamente por este purismo? Em boa hora está convocada uma manifestação de rua contra Bolsonaro e o fascismo para o dia 29 de maio. Se eu estivesse no Brasil, eu e minha mulher com certeza estaríamos presentes, com máscaras, com álcool gel e mantendo distância do isolamento. Todos vão às ruas, para qualquer coisa no Brasil. Só não pode a esquerda. Não sei o que se passa, que purismo é esse. Mas isso fica para as calendas, para se discutir depois. Foi um erro. Nós podíamos ter feito melhor. É sempre assim, faz parte. Ninguém pode prever a história se faz fazendo. Depois é que ela vira história. Depois é que você pode contar a história como foi. No momento você faz apenas a história. Então Bolsonaro, quando sai com seus motociclistas ou com seu povo, quando passa na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro, e o povo todo grita das janelas, mito, 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 mito de quê? Mas isso não me assusta, não me emociona, não me decepciona, não me magoa. Porque este filme eu já vi e conheço o fim. E todos nós já vimos e conhecemos o fim. Não adianta forçar a barra, tentar amadurecer uma massa ignorante, infantilizada. Forçar a barra de que ela amadureça rapidamente. Isto é a mesma coisa que ter uma filha adolescente que se apaixonou por um marginal, por um escroque, por um bandido, que você sabe que não vai terminar bem esse namoro. Mas não adianta forçar a barra para que ela largue o namoro. Ela vai se opor a você, faz parte da imaturidade dela. Tudo que você pode fazer é observar, estar preparado, ajudar, dar amor, aguardar o momento em que ela amadureça por si só. Um toque aqui, outro toque ali. Assim é esta massa de bolsonaristas, essa massa infantilizada, desesperada, que apoia Bolsonaro. Temos que esperar que ela amadureça. E enquanto esperamos que ela amadureça, amadureçamos nós. Avancemos na luta, abrindo cada vez mais espaços, alargando o nosso campo de luta, a nossa força, fortalecendo-nos nas ruas, no parlamento, nas fábricas, nas associações de moradores, onde quer que seja, na luta contra o nazismo que se implantou no Brasil. Porque o que nós temos hoje não é mais só um regime fascista, é um regime nazista. E além do mais, ele é tão fascista, ele é nazista porque é genocida, é tão fascista porque os dizeres de Mussolini, o rei do fascismo, são os mesmos apregoados por Bolsonaro. Vejam esta manchete do jornal Correio da Manhã. É exatamente a fala de Bolsonaro. E a última fala de Bolsonaro neste domingo que passou
É nós da direita, nós a direita, nós somos a direita e lutamos por liberdade, por justiça. É por isso que a direita real do Brasil, porque ele é a extrema direita. É por isso que a direita real do Brasil está apavorada com Bolsonaro. Porque ele não representa a direita brasileira. A direita brasileira é Tasso Gereissati, é Aloysio Nunes, é Aécio Neves. Mas eles não chegam a ser extrema-direita. Por isso que eles estão procurando uma terceira via, que na verdade é uma via da direita para substituir Bolsonaro. Mas Bolsonaro está assumindo claramente a posição de chefe, de líder da direita. A diferença é que ele não tem estofo. Hitler e Mussolini tinham projetos de nação. Bolsonaro não tem nada. Ele diz, eu sou eu, Licuri é o diabo. Hitler e Mussolini ergueram uma nação. Chegaram a levar essas nações à guerra e à destruição completa, junto com seus generais, com suas forças armadas, tal e qual a gente está assistindo no Brasil. O silêncio, a conivência das forças armadas com este regime nazi-fascista. São capazes até de ir à guerra contra um país vizinho, contanto que apoie o regime nazi-fascista. As Forças Armadas alemãs e as Forças Armadas italianas embarcaram nessa aventura. Bom, era isso que eu queria registrar com vocês. Que estas manifestações domingueiras do nazifascismo bolsonarista, nós já conhecemos. É possível sim ter uma massa gigantesca. Alguns milhares que seguem Bolsonaro é nada perto dos milhões que já aplaudiram Hitler. Os milhões que já aplaudiram Mussolini. O fim de todo fascista, de todo nazi-fascista, de todo populista fascista, a gente já sabe. No dia 30 de março de 1974, em Lisboa, o presidente do regime fascista salazarista de Portugal, Marcelo Caetano, foi ao estádio de futebol do Alvalade, um estádio com capacidade para mais de 50 mil pessoas. O estádio estava lotado e ele foi aplaudido por todo o estádio. Todo o estádio gritava coisas do tipo mito, mito, mito. E Marcelo Caetano saiu dali no dia 30 de março de 74 com a sensação de que estava na glória e no poder, que estava no apogeu, que o povo português o amava. 25 dias exatamente depois, exatos 25 dias depois, este mesmo Marcelo Caetano, que foi aplaudido no estádio Alvalade, estava refugiado na sede da Guarda Republicana Nacional, tremendo de medo, aguardando a negociação de um simples capitão para saber se ele ia preso, se ele ia para a Ilha da Madeira, se ele ia para o Brasil, porque ele estava deposto. E o povo português estava na rua querendo apedrejá-lo, querendo arrastá-lo pelo resto de cabelos que lhe restavam. Então, sabemos nós, artistas conscientes, que toda glória é efêmera. Quanto mais a glória fascista. Seja lá como for, estamos juntos, com o pé na realidade, sem emocionalidade. A emoção tem que vir dominada pela racionalidade, para que a gente tenha uma luta boa, para que a gente se reconheça com amor ao próximo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.